Olá, tudo bem? Hoje então a gente vai conversar sobre o terceiro capítulo de Crepúsculo dos Ídolos, capítulo intitulado Razão na Filosofia. E eu vou começar atentando aqui no primeiro aforismo para essa palavra aqui, ó, idiosincrasia. Eu separei aqui alguns significados para essa palavra, para a gente ficar atento. Então, a idiosincrasia, ela é uma predisposição particular do organismo que faz com que o indivíduo reaja de maneira pessoal à influência de agentes externos, alimentos, medicamentos, etc. Então, essa palavra tem uma expressão médica, fisiológica, na farmacologia, a intolerância do organismo a determinadas substâncias, e também ela possui outros sentidos como características peculiar a um grupo ou uma pessoa, um temperamento particular, uma constituição, uma disposição, uma natureza, uma particularidade. Enfim, é um sentido que a gente tem que ficar atento, que essa idiosincrasia que o Nietzsche se refere, ela está muito ligada a esse sentido histórico. Ele diz assim: vocês me perguntam, o que é idiosincrasia nos filósofos? Por exemplo, sua falta de sentido histórico, seu ódio à noção mesma do vir a ser, seu egipcismo. Então, esse sentido de a gente viu aqui uma predisposição particular do organismo que faz com que o indivíduo reaja de maneira pessoal à influência de agentes externos, é mais ou menos o que o Nietzsche vai colocar aqui nesse sentido histórico, nessa falta de sentido histórico, né? O sentido histórico que faltou aos filósofos, então, o sentido de genética, de herança, de ideias, de herança no sentido de hereditariedade, de que tudo ocorre através de um processo histórico e nada é dado, estabelecido de forma, digamos assim, dada, concreta, tudo vem a ser, né, como ele diz aqui, seu ódio à noção mesmo do vir a ser. Então, seu egipcismo, então, nesse sentido, entendendo pela falta de sentido histórico, essa postura que imobiliza, né, a vida, acaba ocorrendo esse egipcismo. E aí a idiosincrasia entra, então, nessa questão que existiria nesses filósofos com falta de sentido histórico, uma predisposição particular desses organismos de reagir de maneira pessoal a essa influência das ideias. E aí todas as ideias desses filósofos até então seria uma reação particular a essa falta de sentido histórico e, portanto, a uma imobilização da vida. Tudo que os filósofos manejaram por milênios foram conceitos múmias, nada realmente vivo saiu de suas mãos. Exatamente o que a gente viu aqui em cima, então. Eles mumificam a vida quando não a veem através dos seus aspectos fundamentais. Com isso, precisam idolatrar conceitos, se afastar cada vez mais da vida em sua totalidade, né? Veem a vida através de barreiras de juízos morais. Então, aqui a morte, a mudança, a idade, assim como a procriação e o crescimento, são para eles objeções, até mesmo refutações, porque todas essas características, né, expressam justamente o contrário daquilo que é comumente feito por esses filósofos
ou seja, né, imobilizar a vida. Essas características aqui que o Nietzsche elenca, então, são expressões da vida, porque são signos de transformação, morte, mudança, idade, procriação e crescimento. Então, todo signo de transformação é uma objeção e até mesmo refuta aquilo que os filósofos que imobilizam a vida pelo seu egipcismo querem, então, evitar. Então, comentando mais um pouquinho sobre isso, eles precisam moralizar esses aspectos aqui, né, por refutar seus ideais. Então, eles moralizam esses aspectos da vida, pois como não possuem a finura dos sentidos para intuí-las diretamente, promovem a moral de grupo como uma motivação, né? Uma motivação para respaldar, digamos assim, a sua ignorância, a sua falta de entendimento da própria vida. Tá, então, por isso que depois a gente vai mostrar aqui nos próximos aforismos que essas expressões, esses signos de transformação, que são fundamentos da vida, são moralizados como negativos, né, por conta dessa moral estabelecida, né, que se efetivou através de uma imobilização da vida. Continuando então, o que é não se torna, o que se torna não é. Agora, todos eles creem com desespero até no ser. Né? Lembrando que o último capítulo que a gente conversou foi o problema de Sócrates, que foi ali que o Nietzsche diagnosticou, então, essa razão como tirano. E é aqui que ele vai continuar essa análise, falando, então, da razão na filosofia, como esse tirano e quais as consequências disso. Por que ela se fez tirana e como? Aqui no capítulo anterior sobre o Sócrates, a gente viu como o Sócrates foi o responsável, o signo extremo que conseguiu sintetizar a expressão mais acabada, então, dessa razão tirana. Continuando, então, agora todos eles creem com desespero até no ser. Então, esse desespero que leva a essa crença desesperada, né? Se jogar sem pensar, sem um certo distanciamento nessas soluções mais óbvias. Mas como dele não se apoderam, buscam os motivos pelos quais lhes é negado. Então, o ser é uma ficção vazia. Depois ele vai falar ali essa expressão. Como é uma ficção vazia, não se encontra na realidade. Não tem como se demonstrar no real o ser. Então, como o dele não se apoderam, não conseguem demonstrar, buscam os motivos pelos quais lhes é negado, buscam os motivos pelos quais, então, o ser pode ser negado e tornam-se, então, ressentidos, pois não conseguem chegar ao objetivo que eles próprios se impuseram. Deve haver uma aparência, um engano que nos impede de perceber o ser. Onde está o enganador? Então, essa postura de encontrar um culpado, um enganador, é um traço, uma característica do ressentimento, tá? Que vai posteriormente levar ao niilismo. Como então ele falou anteriormente que do ser não se apoderam, buscam motivos pelos quais lhes é negado, é aquilo que eu falei anteriormente também de moralizar os aspectos fundamentais da vida
transformadores da vida como algo negativo, porque estes seriam então um impedimento de se chegar no ideal vazio em que eles mesmos se impuseram, né? Então, esse aspecto mesmo de desespero, né? O desespero que o Nietzsche se refere. Aí aqui já temos, gritam felizes, é a sensualidade. Esses sentidos, já tão imorais em outros aspectos, enganam-nos acerca do verdadeiro mundo. É como se aqui o Nietzsche estivesse então retomando aquilo que a gente falou no capítulo anterior, só que de uma perspectiva moral, mais focada na moral, né? Aqui então o que eu anotei no post-it, eles procuram culpado pelo ressentimento de não encontrar o ser. Como não conseguem se apoderar dele, pois é uma ficção vazia, precisam então buscar motivos que justifiquem o seu fracasso, né? Por isso que são ressentidos. Assim, precisam crer com desespero no ser, porque não possuem forças fisiológicas suficientes para perceber de forma diferente. Suas vidas dependem disso, desta soma de fraqueza e moral. Então, é aqui que a moral entra como um aspecto importante para sinalizar uma fraqueza fisiológica, né? Porque como não conseguem chegar, né, naquele ideal inalcançável, precisam justificar o seu fracasso. E aí a moral entra aí como uma ferramenta de convencimento, né, de convenção, para justificar o seu próprio fracasso, apontando então um culpado, né, apontando um culpado que então estaria enganando. Por exemplo, assim, os errados não são eles. O errado, então, é os aspectos externos que sempre lhes negam o que eles querem, o que eles desejam, né? Nesse sentido. Aforismo 2, então. Se o resto dos filósofos rejeitava o testemunho dos sentidos, aqui ele vai falar de Heráclito, porque estes mostravam multiplicidade e mudança, ele o rejeitou porque mostravam as coisas como se elas tivessem duração e unidade. Então, o Heráclito ele vai ser esse signo oposto, esse extremo oposto do que o Nietzsche, dos filósofos tirânicos da razão que o Nietzsche quer demonstrar aqui. Ele compara então com Heráclito. Também Heráclito foi injusto com os sentidos. Eles não mentem, nem do modo como os ileatas pensavam, nem como ele pensava. Eles não mentem. Nietzsche reforça isso. Ele foi injusto nesse sentido porque julgou os sentidos de alguma forma, né? Fez deles um fim e não um meio. Nesse sentido que o Nietzsche vai dizer que eles não mentem, porque em si mesmo eles não possuem um significado fixo, né? Eles são um meio para se chegar em outros sentidos, né? Em outros significados. Eles não a experiência na qual os sentidos eles se fazem presentes, digamos assim, a experiência ela é um dado que deve ser visto então como um meio de chegar numa forma mais acabada em que a potência então pode se efetivar e se expandir, se autossuperar. Então não pode ser visto aqui como um dado, um fim em si mesmo, por isso não mentem. Aí ele vai reforçar então, vai justificar esse não mentem. O que fazemos do seu testemunho é que introduz a mentira, né? Como utilizamos o testemunho dos sentidos é o que vai introduzir ou não a mentira. Por exemplo, a mentira da unidade, a mentira da materialidade, da substância, da duração, né? Aquilo que ele disse ali anteriormente do Heráclito. O Heráclito foi injusto com os sentidos porque rejeitou eles
por achar que eles tivessem duração e unidade. Então, nesse sentido, ele julgou também o testemunho dos sentidos e os menosprezou, de alguma forma, por tratarem de algo que ele não conseguia lidar, que ele não digeria, digamos assim. Continuando, então. Fazemos de seu testemunho, é o que introduz a mentira, né? Então, como se os sentidos estivessem submetidos a um juízo, né? Aquilo que a gente falamos muito no capítulo do Sócrates. Se submetemos se submetemos os sentidos ao nosso juízo particular, nós introduzimos a mentira, né? A gente tem que, segundo Nietzsche, então, aprender a ter o refinamento fisiológico necessário para apreender o testemunho dos sentidos. É que ele diz aqui, ó, a razão, entre aspas, porque a razão, entre aspas, é entendida, né? O que acredita-se ser razão, que não passa de um preconceito moral. Por isso que, entre aspas, a razão é a causa de falsificarmos o testemunho dos sentidos. Porque a razão é justamente esse signo tirânico que veio lá com Sócrates. Por isso que está entre aspas, porque é o que acredita-se ser a razão, que acreditou-se ser por muito tempo a razão, que não passa de um preconceito moral. Então, se ela não passa de um preconceito moral, ela falsifica o testemunho dos sentidos, na medida, então, em que mostram o vir a ser, o decorrer, a transformação, os sentidos não mentem. Ou seja, na medida que os sentidos estão coerentes com os fundamentos da vida, que são testemunhos desses fundamentos, ou seja, dos signos de transformação, eles não mentem. E a razão socrática, a razão do que acreditou-se ser a razão por muito tempo, é justamente essa imobilização, esse querer imobilizar. Tá? Então, eles não mentem na medida em que mostram a transformação fundamental da própria vida. Continuando então aqui, o ser é uma ficção vazia, diz Heráclito. E nisso o Nietzsche diz que ele terá razão. O mundo aparente é o único, o mundo verdadeiro é apenas acrescentado mendazmente. Mendazmente significa falsamente. Então, o mundo aparente, entre aspas, daquilo que foi acreditado como aparente, ele é o único mundo existente. Ele diz aqui, o único. O mundo verdadeiro, entre aspas também, porque foi aquilo que se acreditou ser o mundo verdadeiro, porque a partir do momento que a gente julga esse mundo como aparente, a gente busca, consequentemente, um verdadeiro. Ele é apenas acrescentado falsamente. Então, por quê? Porque esse mundo considerado verdadeiro, a partir, né, de um julgamento de uma fisiologia ressentida, ele é acrescentado por essa razão que falsifica o testemunho dos sentidos, que falsifica, portanto, a vida. Então, esse mundo verdadeiro, entre aspas, ele só pode ser acrescentado de forma falsa. Por quê? Porque a forma como se julga é falsa, vem de uma razão tirana. E é isso, daí eu anotei aqui também nos post-its para complementar. Nós podemos falsificar o testemunho dos sentidos na medida em que atribuímos alguma moral a eles, vendo-os de forma independente, por isso como se tivesse algum poder de causação, né? Quando a gente atribui, portanto, esse juízo moral, esse sentido, a partir de uma razão tirana, num falso testemunho, né? Falsificamos, então, introduzimos uma mentira a esses sentidos que só podem significar em si mesmos transformação. A gente acaba criando uma barreira, então, e julgando eles como se fossem independentes de um processo
todo que é a vida. E aí a gente atribui uma causa a eles. Mas, ao contrário, eles são testemunho, expressão de algo que não se resume apenas à atuação deles próprios, né? Aquilo que eu falei, a gente acaba separando, fragmentando as coisas a partir dessa moral vigente e fica subentendido, então, que as coisas estariam independentes umas das outras, sem se auto-influenciar. Por isso, podem ser considerados signos de transformação. Sua efetividade se dá em meio a muitas outras. É isso aí. Então, vamos para o aforismo 3. Em que os instrumentos de e que finos instrumentos de observação temos em nossos sentidos. Então, é exatamente isso que a gente estava falando antes, dos sentidos serem testemunhas da realidade, que está sempre se transformando. Eles podem ser finos instrumentos de observação, né? Eles podem dar testemunho da realidade como ela é, não como a gente quer que seja. Então, para isso, teria que se refinar os sentidos. Aí ele fala do nariz, que pode refinar... que pode constatar diferenças mínimas de movimento, que nem mesmo o espectroscópio constata. Né? Então, reaprender a confiar nos sentidos, a calibrar os sentidos, porque a partir do momento que a gente entende que, por boa parte da história humana ocidental, os últimos mais de 2.000 anos não se utilizou os sentidos com toda a sua potência de testemunhar o real, a gente não sabe fazer isso de forma eficaz. Então, os sentidos podem constatar diferenças mínimas de movimento, que nem mesmo uma máquina, um aparelho, pode constatar. Então, pra gente ver como a gente valorizava esse aspecto para se ter um sentido mais apurado da realidade. Conseguia intuir ela de forma mais direta. Nós possuímos ciência hoje exatamente na medida em que resolvemos aceitar o testemunho dos sentidos, em que aprendemos a ainda aguçá-los, armá-los, pensá-los até o fim. E é exatamente isso, né? A ciência hoje, ela é basicamente empirista, né? Então, se baseia nessa necessidade de aprimorar uma característica natural, que é obter informação através dos sentidos. Então, o corpo obtém essas informações do mundo através dos sentidos, e a ciência, então, seria uma expressão mais acabada de um potencial natural do corpo. Então, para usá-los como instrumento de observação, né? A ciência, então, inventa instrumentos técnicos para monitorar a realidade, aprender a realidade. Ela faz com que esses instrumentos consigam apreender vários aspectos do real. E o Nietzsche diz que isso é possível para o filósofo, então, se ele conseguir intuir de forma direta, através dos seus sentidos, também a realidade. Mas para isso ele tem que aceitar o testemunho dos sentidos primeiramente, né? Aceitar a vida como ela é. Aqui ele vai falar, então, que o restante, que não é essa ciência que aprimora o testemunho dos sentidos, é aborto, e ciência ainda não, ou seja, é algo prematuro. Isto é, metafísica, teologia, psicologia, teoria do conhecimento, ou ciência formal, teoria dos signos, como a lógica, e essa lógica aplicada aqui à matemática. Ou seja, né, todas essas ciências, entre aspas, que o Nietzsche fala aqui, são prematuras no sentido de quê? Que elas partem de uma teoria, né, aqui,
teoria dos signos, e aplicam essa teoria à realidade. O oposto seria o necessário, né? A partir do real, então, se reconstituir sempre, entre aspas, uma teoria. Isso estaria mais em coerência com a realidade, né? Sendo o fundamento básico dela, então, transformação. Então, toda teoria é uma convenção de signos, então, que aplica essa convenção à realidade, então limita, ao mesmo tempo, a compreensão mais direta da realidade e falsifica o entendimento que a gente tem da realidade. Nelas a realidade não aparece, isso mesmo que eu falei, ó. Elas falsificam a realidade de alguma forma, porque a gente não consegue compreender a realidade de forma direta, né? Só por meio de teorias já prontas, estabelecidas, e que se aplica, então, essas teorias, se submete a realidade a essas teorias, e aí a Nietzsche vai dizer que a realidade não aparece. Nem mesmo como problema, né? Então, a partir do momento que se tem essa postura de submeter a realidade a uma teoria, não tem como a realidade aparecer nem mesmo como problema. Não tem como nem mesmo ver os problemas, né, de uma abordagem como essa. E é isso que o Nietzsche, então, diagnostica muito, né, em toda a sua filosofia. Por todo esse processo que eu falei aqui, tudo isso foi um processo que foi feito e que o Nietzsche está denunciando agora, né? Denunciou lá no século XIX. Então, assim, exatamente essa questão da realidade não aparecer como ela é, de ser sempre submetida à moral, a um juízo moral, ela não apareceu nem mesmo como problema. Então, os filósofos em questão, até o Nietzsche, para ele, não conseguiram enxergar a realidade como ela é, como nem os problemas da sua própria perspectiva, porque justamente submetiam a realidade aos seus preconceitos, às suas teorias. Então, continuando aqui, tampouco a questão de que valor tem uma tal convenção de signos como a lógica. Aqui, ele vai, então, constatar que nem mesmo como problema e tampouco a questão de que valor tem uma tal convenção. Se a gente não consegue problematizar a forma como a gente vê a realidade, ou até colocar a realidade sob questão, no sentido de evocar várias perspectivas, né? Vários ângulos que a realidade pode ser vista, a gente não questiona nem o valor que essa convenção de signos possui. E é isso que ele vai questionar, o valor que se dá para essas convenções, que toda teoria é uma convenção. Então, as teorias elas não dão testemunho da realidade, elas nos afastam da realidade, tá? É isso que o Nietzsche quer dizer. Aforismo 4, então, a outra idiosincrasia dos filósofos não é menos perigosa, ela consiste em confundir o último e o primeiro. O que vem no final, infelizmente, pois não deveria jamais vir, os conceitos mais elevados, isso é, os conceitos mais gerais, mais vazios, eles põem no começo, como começo. Isso é importante, porque como a gente viu ali que o ser, né, não pode ser demonstrado na realidade, o que acontece? Ele tá fora dela, consequentemente, né? O ser, como não pode ser demonstrado no real, ele precisa então estar transcendente ao real. E aí o que acontece? Se ele é transcendente e ele é priorizado por esses filósofos, então como ele está fora da realidade, precisa transcender a realidade, ele não pode ser consequência dessa realidade que é,
entre aspas, então, enganadora, né, para esses filósofos morais. Logo, eles confundem o último e o primeiro, como Nietzsche diz aqui, né? Novamente, isso é apenas expressão de seu modo de venerar. Então, esse modo de venerar, de imobilizar um aspecto da vida e fazer desse aspecto, então, um juízo, né? Uma medida de valor, que é, então, portanto, falsa. O real não pode ter se desenvolvido a partir de seus fundamentos aqui para essa perspectiva que imobiliza a vida. Então, precisa afastar, precisa transcender o real para poder justificar o real a partir, então, de algo que está fora dele, que o transcende. O mais elevado não pode ser desenvolvido a partir do mais baixo, né? Não pode ter se desenvolvido absolutamente. E aqui ele fala, então, sobre esses conceitos mais elevados, ditos elevados, que não podem, então, ter se desenvolvido a partir do mais baixo, ou seja, a partir de um efeito, né? A partir de um valor que veio, então, de baixo. Continuando aqui esse aforismo, o aforismo 4 ainda, né? Moral, então, é tudo que é de primeira ordem tem de ser causa de si mesmo. Isso é o que a moral, então, vai estabelecer. A procedência de algo mais é tida como objeção, como questionamento do valor. Então, tudo que aquilo que é questionado, que questiona, aliás, esse valor moral, é tido como enganador, como menos, uma procedência enganadora, uma procedência que precisa, então, ser excluída, né? É uma moral que exclui. Nenhum deles pode ter se tornado, tem de ser causa sua. Então, essa ideia de se tornar, ela justamente refuta, questiona o valor de uma moral que parte da imobilização, né? De uma perspectiva fora da ideia da vida mesma. Pois o que justifica a moral é que ela fixe valores convencionais da realidade. Se fossem vistos a partir do real mesmo, a moral não teria força para continuar se efetivando. Continuando aqui embaixo, e pensar que a humanidade teve de levar a sério as fantasias doentes desses tecedores de teia e pagou caro por isso, né? Enquanto que até então se vê o erro e a aparência sob os moldes do corpo, é necessário, então, fantasias doentes desses tecedores de teias, que então fazem armadilhas para conseguir convencer, se apoderar de corpos frágeis, para sugarem sua potência, o seu sangue, a sua vida, e a partir disso, então, somente a partir de corpos frágeis como os deles, eles podem, então, dominar. Essa é a ideia aqui. Deixa eu ver aqui que eu anotei no post-it. Assim como o nosso olhar é limitado para observar todos os movimentos. Esse aqui é o do Sol. Eu vou continuar aqui embaixo. Esse do Sol é bem interessante. O aforismo 5. Vamos contrapor finalmente de que outra maneira nós, ele diz nós por cortesia, isso é bem engraçado, porque, né, nem todo mundo que está lendo se enquadra no que ele designa como espírito livre, né? Abordamos o problema do erro e da aparência. O problema do erro e da aparência a gente vai ver que é um problema de linguagem. A linguagem, então, como convenção moral.
Antes se tomava mudança, transformação, vir a ser como prova da aparência, como sinal de que deve haver algo que nos induz ao erro. Hoje é o contrário, justamente na medida em que o preconceito da razão nos obriga a estipular unidade, identidade, duração, substância, causa, materialidade, ser. Vemos-nos enredados, de certo modo, no erro, forçados ao erro. Então, a aparência que foi julgada como erro, como algo que induz ao erro, ao tentar evitá-la, o que aconteceu? Fomos mais ainda forçados ao erro. Tão seguros estamos nós, com base em rigoroso exame, que aqui está o erro. Ou seja, ele já questiona totalmente, se já não estava claro antes, nos últimos capítulos e aforismos, aqui ele questiona totalmente a capacidade dos filósofos de até então examinar algum aspecto do real, ter alguma fidelidade em relação à realidade. Então, tudo que se falou-se até aqui entre os filósofos foi falso. E ele até tem uma expressão irônica, né? Com base em rigoroso exame. Como aqui essa expressão tem um duplo sentido e uma ironia. Então, esse rigoroso exame, na verdade, foi a moral. Rigoroso exame a gente tende a achar, né, que foi uma análise racional e tal, muito cuidadosa, mas o que o Nietzsche vai dizer aqui é que esse rigoroso exame, na verdade, foi para um preconceito moral, né, que foi se reconstituindo ao longo e se reforçando, se auto-reforçando ao longo do tempo. A partir desses filósofos, então, que sem conseguir, então, questionar essa realidade, essa visão da realidade, né, acabaram então entendendo como dado isso, tudo que se entendia da realidade, e posteriormente foram tentando justificar ou não aquilo que já se entendia, em vez de questionar o que se entendia, que é isso que o filósofo tem que fazer, né? Pensar então a partir de um ceticismo que questiona o que é estabelecido. Aqui no movimento do grande astro, no caso deles, dos movimentos, né, do grande astro, o erro tem nosso olho como permanente advogado, e aqui nossa linguagem. Então o erro está na própria forma de avaliação, né, na linguagem. O que eu anotei aqui dessa parte do grande astro é o seguinte: assim como nosso olho é limitado para observar todos os movimentos do Sol, a linguagem é limitada para expressar todo o real. Assim como se desconfiou da capacidade dos sentidos de observação do real, se confiou de forma demasiada na linguagem, não se desconfiou da própria linguagem, do próprio meio com que se expressava, então, todas essas ditas verdades. Então, não se desconfiou desse meio de expressão, que é a linguagem. Nesse sentido, se limitou o entendimento do real, por uma falta de refinamento dos instintos de observação, dos instrumentos de observação, que são os sentidos. É isso que ele, ao meu ver, então, quer dizer aqui nessa frase aqui, que o erro tem nosso olho como permanente advogado, no caso do movimento do grande astro, que é o Sol, e aqui tem nossa linguagem. Então, a linguagem, ela é um advogado do erro, né? Por quê? Porque a linguagem, ela se efetiva através desse erro. A linguagem, ao mesmo tempo, ela pode performar, digamos assim, para um uso que limita o entendimento do real ou para um uso que expande, que expressa uma expansão do real. Isso quem vai definir são os próprios corpos, a própria fisiologia
dos corpos, então, que se expressam por meio dessa linguagem. Então, a linguagem aqui, ela é um meio de expressão, que ela vai testemunhar, então, corpos sadios ou corpos debilitados. Aqui ele vai falar mais da linguagem, então, que ela pertence, por sua origem, à época da mais rudimentar forma de psicologia. Penetramos um âmbito de cru fetichismo ao trazermos à consciência os pressupostos básicos da metafísica da linguagem, isto é, da razão. Então, a linguagem ela tem essa origem rudimentar, ou seja, ainda muito dura, muito rudimentar, não foi refinada, né, como alguém que vai criar uma obra de arte e essa obra de arte ela vai se refinando conforme vai se criando a obra mesma. Então, ela tem esse caráter surgimento rudimentar, como a mais rudimentar forma de psicologia. Penetramos no âmbito de cru fetichismo, ao trazermos à consciência os pressupostos básicos da metafísica da linguagem, isto é, da razão. Eu não encaro isso aqui como algo negativo propriamente. Como eu disse, a linguagem é um meio de expressão, mas o seu início foi, tá? O seu início aqui, o Nietzsche deixa claro, então, que foi um cru fetichismo, uma forma de sedução, né, que a linguagem tem de trazer uma experiência de controle, que a razão parece controlar a realidade e simplificar, né, através de uma simplificação. Então, trazemos à consciência esses pressupostos básicos. Continuando. É isso que em toda parte vê agentes e atos. Acredita na vontade como causa, acredita no eu como ser, no eu como substância e projeta a crença no eu substância em todas as coisas. Apenas então cria o conceito de coisa. Isso é bem interessante porque o que o Nietzsche vai dizer aqui? O conceito de coisa não existe na realidade. Ela é uma projeção, né? Todo conceito de coisa é uma projeção de uma falsa expressão da linguagem. Então, um preconceito que a linguagem gera ao trazer à consciência os critérios racionais. Ou seja, né, ao trazer à consciência os critérios racionais, vê-se em tudo agentes e atos, ou seja, vê-se em tudo causas e efeitos, né, essa coisa fragmentada. E assim a gente acaba acreditando na vontade como causa, acreditando no eu, entre aspas, né, como algo independente, como ser, como substância, né, como algo que então causaria outras coisas, e projeta a crença no eu substância em todas as coisas. Então, a partir disso, cria-se o conceito de coisa. Então, o conceito de coisa é uma projeção de uma espécie de preconceito da linguagem. Em toda parte, o ser é acrescentado pelo pensamento como causa, introduzido furtivamente. Apenas na concepção, eu se segue como derivado do conceito de ser. Então, acabando com a concepção do eu como algo independente, como algo à parte do real, então, que causaria esse real, também se combate o conceito de ser, né? O Nietzsche vai identificar a raiz do ser, da ideia de ser, na linguagem, nesse preconceito racional da linguagem, de fragmentar o real
Então, atribuir causa e efeito. Atribuir essa relação que a linguagem atribui nas relações humanas. Então, é uma investigação de um psicólogo, né? Isso a gente tem que estar sempre deixando bem claro. E assim é que falseamos o real através desse, como a gente estava falando aqui nos outros, né? Aforismos, através desse preconceito linguístico, racional, enfim, que põe a razão, então, como critério de valor das relações, é assim que acabamos falseando o real. E aí eles aqui, né? Em toda parte o ser é acrescentado pelo pensamento como causa, introduzido furtivamente, né? Ou seja, ele não está expressado de forma transparente, ele não se efetiva de forma, como é que eu vou expressar? Ele é introduzido através de um preconceito que se efetiva conforme dissimula, conforme ele não aparece. Então, esse sentido de introduzido furtivamente tem uma certa questão de persuasão, né? De convencer, de ter que convencer para poder, então, se efetivar. Continuando, então, esse aforismo 5, no início está o enorme e fatídico erro de que a vontade é algo que atua, de que vontade é uma faculdade. Hoje sabemos que é apenas uma palavra, ou seja, não existe um sentido fixo, né, para vontade. É apenas uma palavra que, portanto, parte, né, do preconceito quando se identifica a palavra, aquilo que ela se refere, parte do preconceito de que aquilo que ela se refere contém uma unidade, assim como a palavra dá a entender, né? Mas não é bem assim. A palavra é meio de expressão, né? Não é a expressão mesma. Então, a segurança, a subjetiva certeza, né? Que os filósofos tiveram muito tempo depois, no mundo 1000 vezes mais esclarecido, chegou à consciência dos filósofos como surpresa. A segurança, a subjetiva certeza, né? No manejo das categorias da razão. Eles concluíram que estas não podiam proceder do mundo empírico. Todo mundo empírico as contradiz. Então, em vez de ter uma postura mais cética, né, como todo filósofo deveria ter, e pensar que se o mundo não demonstra aquilo ao qual eles percebem ou querem perceber, logo, o que foi mais fácil fazer, né? Achar que, então, o correto seriam as perspectivas deles e não o mundo. E aí precisaram, então, tirar a credibilidade do mundo como uma expressão real, né? O mundo empírico as contradiz. De onde procedem, então? Logo, como eu estava falando anteriormente, tem que proceder de algo que está fora do mundo. Aí conclui-se, então, que deve ter sido de um Deus, deve ter originado de um caráter divino, e por isso nós seríamos divinos, né? Por conseguir entender algo tão grandioso, tão transcendente. Na realidade, nada até o presente teve uma força de persuasão mais ingênua do que o erro do ser, tal como foi formulado pelos Eleatas, por exemplo. Afinal, ele tem a seu favor cada palavra, cada frase que falamos. Então, nesse sentido, que ele vai dizer depois aqui, que não nos livraremos de Deus, pois ainda cremos na gramática. A gramática é a linguagem, então, como esse meio de expressão de corpos fisiologicamente debilitados, ela sempre vai induzir ao erro, porque
essa vontade desses corpos sempre vai querer identificar na linguagem algo de conservador, algo que conserve, né, de autoconservação para os seus corpos. E aí eles acabam, então, identificando na linguagem algo que necessariamente precisa transcender o mundo real, porque não condiz com o mundo empírico, né? O contradiz, na verdade. A unidade que atribui-se, então, à vontade é falsa, né? É falseada pela linguagem, pela unidade da palavra, né? Essa questão de introduzido furtivamente, que a gente vai ali, né, na outra página, ela trata exatamente disso. Há uma espécie de falseamento que a palavra, que a gramática, como a gramática aqui, como aquela questão da teoria que a gente estava falando antes, de submeter o real a algo pré-estabelecido, acaba, portanto, falseando o real, porque a gente atribui aquilo que está estabelecido como critério de valor, e aí reproduz, então, esses critérios. Acaba reproduzindo esses critérios. Não se pode, então, justificar a razão por meios empíricos, pois esta contradiz, usa-se meios metafísicos. Por isso aqui, então, que a linguagem tem essa raiz, né? Esses pressupostos básicos da metafísica, porque ela não é demonstrada empiricamente, ela precisa, como ela é um meio, né, de expressão, toda palavra, então, seria um meio de expressão, não uma coisa, não uma unidade, a partir do momento que se entende dela uma unidade, algo que estabelece uma unidade no mundo, ela então falseia o mundo e tem esse caráter metafísico, que precisa transcender o mundo, não corresponde ao mundo como ele é. Por isso esse caráter metafísico, além do físico. Algumas considerações, então, sobre esse aforismo. Os pressupostos básicos da metafísica, da linguagem, da razão, é a crença na relação de causa e efeito, de agente e ato, tudo por conta da crença de que existe um ente, um eu, separado do todo. Antes, víamos os signos da vida, transformação, por exemplo, né, como algo que nos induzia ao erro. Então, valorizamos como algo ruim. Hoje, na medida em que, para evitar o erro, usamos o preconceito da razão, estamos enredados no próprio erro, estamos ainda mais imersos no erro. Então, essas considerações finais para o aforismo 5. Vamos, então, para o aforismo 6. Serei alvo de gratidão se resumir uma visão tão nova e tão essencial em 4 teses. Assim, facilito a compreensão, também desafio a contestação, Para Nietzsche, aquilo que tem um caráter forte, potente, ele pode ser sintetizado, ou seja, ele é o oposto da fragmentação. Por isso que ele gosta de se expressar por aforismos, por isso que, né, esses parágrafos, eles, na verdade, expressam nada mais do que um esforço de síntese que houve por parte do autor. Então, uma obra de arte também é uma expressão de síntese, né, de sintetizar várias forças, muitas vezes opostas, em combate, em algo que expresse algo claro e simples, mas não necessariamente simples, mas algo claro que transpareça, né, a sua máxima expressão. Então, a primeira tese. As razões que fizeram este, entre aspas, mundo ser designado como aparente
justificam isto sim a sua realidade, né? Quais foram as razões que fizeram este mundo ser designado como aparente? Então, foram justamente os signos de transformação que os sentidos expressam, que os sentidos dão testemunho da própria realidade. Uma outra espécie de realidade é absolutamente indemonstrável nesse sentido, né? Então, fica meio óbvio as razões que levaram a se procurar se afirmar um mundo aparente e um mundo verdadeiro, né? Como esse mundo, entre aspas, verdadeiro e demonstrável, ele precisa então ser metafísico, ele precisa então estar além da realidade, ele precisa estar fora dela. E como ele está fora dela, se justifica esse mundo, entre aspas, verdadeiro como a causa de todo o real. É mesmo uma relação assim de domínio, né? De hierarquia. Justamente então por ter um caráter transitório que é real. A segunda tese. As características dadas ao, entre aspas, né, verdadeiro ser das coisas são as características do não ser, do nada. Então, toda vez que se refere a um verdadeiro ser, na verdade, se está referindo ao nada. Construiu-se o mundo verdadeiro a partir da contradição ao mundo real, o mundo aparente de fato, na medida em que é apenas uma ilusão ótico-moral. Isso é bem interessante, essa expressão, né? Ótico-moral. A gente fala também em outros escritos, eu não me lembro se é nesse aqui, que é por conta de uma espécie, né, de miopia, que que se construiu, na verdade, um mundo verdadeiro e essa separação, né, com o mundo real. Então, foi a partir de uma contradição com o mundo real, porque um preconceito moral contradisse o mundo como ele é, se levou mais a sério o preconceito moral do que o mundo como ele é. Então, se valorizou o preconceito moral como medida de valor para julgar o mundo. Nesse sentido, é uma consequência óbvia que se estipula, então, o mundo verdadeiro, que esse mundo verdadeiro seja aquele estabelecido moralmente, porque é este que se defende, uma legítima defesa, como a gente viu lá no capítulo sobre o Sócrates, e o mundo aparente, de fato, na medida em que é apenas uma ilusão ótico-moral. Então, todo esse mundo aparente, que está em contradição ao mundo real, é uma ilusão ótico-moral. Vem dessa falta de clareza dos sentidos com um preconceito moral. Terceira tese. Não há sentido em fabular acerca de um outro mundo, a menos que o instinto de calúnia, apequenamento e suspeição da vida seja poderoso em nós. Neste caso, vingamo-nos da vida com a fantasmagoria de uma vida outra, melhor. Então, é justamente nesse sentido que a moral entra aqui, como uma expressão ressentida. Não se pode, então, lidar com a realidade como ela é. O que se faz? Se estabiliza um critério moral vindo de corpos fisiologicamente ressentidos, que por não conseguirem lidar com a realidade como ela é, estabelecem um critério fora dela, uma medida de valor fora dela, transcendente, metafísica, que então precisa, de uma maneira falsa, ilusória, colocar a realidade, então, sob esse juízo. Submeter a realidade, então, a esses preconceitos. Quarta tese. Dividir o mundo em um verdadeiro e um aparente, seja a maneira do cristianismo, seja a maneira de Kant, é apenas uma sugestão da decadência, um sintoma de que a vida declina. Então, justamente isso, né? Quando se divide o mundo assim, não se lida com a realidade como ela é, não se dá
vazão necessária para as potências se efetivarem e com isso ascenderem, evoluírem, transgredirem. Nesse sentido, então, se tem um movimento oposto de declínio, de uma evolução descendente. O fato de o artista estimar a aparência mais que a realidade não é objeção a essa tese, pois a aparência, aqui entre aspas, significa, nesse caso, novamente a realidade, mas numa seleção, correção e esforço. É aquilo que eu estava falando, né, da síntese, que é a obra de arte. Então, ela é a expressão dessa síntese do artista, que consegue, através, então, desse reforço, tá reforçando a realidade a partir do momento que expressa uma síntese dela mesma, né? Uma expressão mais potente do próprio real. É nesse sentido a correção, uma expressão mais potente do próprio real. Para isso ele tem que selecionar, esse é o critério da síntese. O artista trágico não é um pessimista. Ele diz justamente sim a tudo questionável e mesmo terrível. Ele é dionisíaco, nesse sentido, então, que eu menciono a obra de arte como a síntese do artista. O artista, então, precisa dizer sim a tudo, mesmo questionável e terrível, para poder, então, fazer essa seleção, essa correção, esse esforço, e expressar, então, o signo do Dionísio, que é justamente essa potência máxima de vida. Esse, então, foi o capítulo 3, A Razão na Filosofia, do Crepúsculo dos Ídolos, e a gente se vê no próximo vídeo para falar sobre o capítulo 4.